1h da tarde, 6 minutos agora, a hora certa em nome de Jornal O Dia, que está com ótima promoção para assinatura anual. Assine Jornal O Dia e ganhe um voucher de R$ 150 para desfrutar a gastronomia que só o restaurante Maná Prime tem. Faça sua assinatura hoje mesmo pelo telefone 2106-9927. Professores da Universidade Estadual do Piauí e representante do governo do estado participaram hoje de uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça. Mais informações quem traz agora ao vivo é a repórter Lalesca Setúbal. Oi, Lalesca, boa tarde para você. Qual o resultado dessa reunião? Terminou mesmo em conciliação, essa audiência? Boa tarde, Nájila. Boa tarde a todos. Essa reunião foi mediada pelo desembargador Ricardo Gentil Eulálio. Nessa reunião tiveram alguns pontos positivos, como, por exemplo, a infraestrutura da UESP provavelmente vai receber recursos para ser reformada. Também os professores que passaram no concurso e foram classificados podem ser chamados. Além disso, outro concurso para professores provisórios também deve ser feito. Mas 3 pontos ainda estão em discussão. Eu estou aqui com a senhora Rosângela Assunção, ela é coordenadora geral da Associação dos Docentes da UESP e vai explicar para a gente que pontos foram esses que faltaram. Boa tarde. A gente não conseguiu avançar na questão da reposição das perdas salariais, nem na questão do concurso para professor efetivo e a questão da autonomia financeira da UESP. Esses 3 pontos ficou da gente criar comissões para estudar a questão numa reunião que está marcada para o dia 7 de junho na reitoria. Nesse dia iremos tratar dessas questões e ver como é que nós podemos avançar para resolver esses pontos de impasse. Como a senhora avalia essa reunião? Avaliei como uma boa reunião, houve uma demonstração aí do governo de poder negociar e a gente conseguiu avançar desde a última reunião. Conseguimos aí garantir as bolsas estudantis, regularização e um calendário específico para isso, a questão de um novo concurso para atender as disciplinas que estão descobertas e avançamos também na questão do respeito ao nosso plano de cargo em relação às progressões, promoções e mudanças de regime do mês de outubro. Faltou ainda decidir sobre as promoções que vão ocorrer agora em maio e em outubro. Ficamos, infelizmente, dependendo do limite prudencial do governo. Mas acreditamos que a nossa luta já é uma luta vitoriosa, porque conseguimos avançar nas pautas e conseguimos mostrar para o governo que a UESP precisa dos recursos, precisa ser atendida com urgência. Então, a gente avalia como positiva essa reunião. O governo tinha uma resistência aí pelo reajuste salarial. Como foi resolvido esse ponto? Esse ponto não foi resolvido, é um ponto ainda em aberto de discussão. O que o governo disse aqui é que quer manter o diálogo conosco, eu espero que ele mantenha esse diálogo, no sentido da gente continuar discutindo essa pauta. Para nós, são mais de 33% de percas. Então, a gente vai trabalhar, ver como é que a gente vai implementar essa questão. Ficou tudo decidido para, depois de avaliar o governo sair do limite prudencial, a gente voltar a debater a temática. A universidade, ela vai poder se sustentar sozinha? Esse ponto continua ainda em aberto, porque a universidade ainda não tem essa autonomia financeira garantida pelo governo. Então, o recurso vem ainda do governo do estado através de uma conta única. A ideia da autonomia financeira é a gente poder debater e encontrar o melhor projeto que atenda às necessidades da Universidade Estadual do Piauí. A gente acredita que com uma boa discussão, uma boa elaboração e estudo sobre a situação da UESP, a gente vai conseguir sim encontrar um projeto de autonomia financeira que atenda às nossas necessidades. A senhora avaliou essa audiência como positiva, mas a greve, ela continua? Até segunda-feira a greve continuou, porque a greve, só quem decide o final dela é a Assembleia da categoria. Nós temos uma Assembleia marcada para a próxima segunda-feira, às 9h30 da manhã, no campus Poeta Torquato Neto, e a gente já chama a categoria que venha conosco participar dessa Assembleia para avaliar a proposta do governo e decidir sobre os encaminhamentos do movimento. Lá nesse dia que a gente vai decidir sobre o fim ou não da greve. Como vai ser essa decisão? Através de votação? Através de votação de todos os professores presentes em assembleia. A senhora acha que após a assembleia os professores vão voltar às salas de aula, os alunos também vão ficar satisfeitos com esse resultado dessa reunião de hoje? Para nós, a gente acredita que avançou um pouco, mas assim, prever não tem como prever. A gente vai conversar com a categoria e ver o que eles também avaliam da proposta. Então,
para dar uma resposta certa mesmo só segunda-feira. Que a categoria aguarde que segunda-feira a gente vai estar dando o ponto final sobre essa greve ou não. Mas eu não posso dizer aqui que vai acabar, que é como eu mesmo disse. Nós temos uma instância superior em nosso sindicato, que é a Assembleia Docente. Somente depois dela nós podemos dizer se a greve vai ser finalizada. Muito obrigada, tenha uma ótima tarde. Então, Nájila, a greve ela pode ser finalizada depois de segunda-feira, após a votação em Assembleia dos Docentes. Eu volto com você. Ok, Lalesca, muito obrigada. Medidas de economia adotadas pelo governo do estado já alcançam 63 milhões aos cofres públicos. Zanviana. Redução do custeio, revisão de contratos, revisão da folha de pagamento do funcionalismo público estadual. Estas são algumas medidas adotadas pela Secretaria de Fazenda para reduzir gastos. A economia foi de 63 milhões de reais. De acordo com a Secretaria de Fazenda, a meta é economizar 400 milhões de reais em um ano. Diz que já conseguiu ultrapassar em 60%. As ações de corte de gastos e contenções de despesas já produzem uma previsão de economia de 256 milhões anuais, de acordo com o secretário da pasta, Rafael Fonteles. Também faz parte do pacote de medidas a reforma na estrutura administrativa da máquina pública estadual, com a extinção de 16 secretarias, fusões e incorporações de coordenadorias. O corte de gastos, segundo o governo, será permanente, tanto para alcançar a meta estabelecida, como para manter a redução de despesas. E o Tribunal de Contas do Estado do Piauí aprovou ontem nota técnica com orientações aos prefeitos sobre os decretos de emergência em virtude dos transtornos causados pelas chuvas aqui no estado. Atualmente, 10 municípios estão nesta situação. A nota tem caráter preventivo e de orientação para gestores públicos. Ela contém 12 pontos que chamam a atenção para a necessidade de prudência na contratação de serviços sem licitação. Essa brecha na legislação só é possível para atender necessidades pontuais, como em consequências de tragédias da natureza. O decreto emergencial decorrente ou de uma situação de emergência ou de uma calamidade pública, ele afasta de forma excepcional a exigência de procedimento licitatório para a realização de contratação. Então a contratação ela acaba se dando de forma direta. Sendo que para que isso ocorra dentro do que o ordenamento jurídico dispõe, há uma série de requisitos que devem ser obedecidos. A necessidade da emissão desta nota técnica foi aprovada durante reunião do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que foi realizada ainda nesta semana. Mas também para se aproximar das administrações públicas, o TCE disponibiliza um setor especificamente para tirar dúvidas dos processos licitatórios quando em vigor os decretos de emergência. A Corte alerta que os decretos de emergência só valem por 180 dias e todas as contratações devem ser justificadas. Os riscos devem ser devidamente comprovados. Obras e serviços devem ter ligação com a situação emergencial. O auditor garante: irregularidades vão ser coibidas e punidas. Na realidade, qualquer irregularidade ou inobservância a um dos requisitos legais, eles traz as consequências naturais previstas em lei para tal, como por exemplo, se o procedimento não ocorrer com a justificação do preço ou a justificativa do fornecedor contratado ou do prestador de serviço, isso pode implicar em improbidade administrativa ou outras consequências que serão devidamente apuradas pelo Tribunal de Contas. A seguir, Câmara Municipal de Vereadores aprova o projeto Teresina por Elas. Continue assistindo o Dia News primeira edição e participe através do nosso WhatsApp. Se você ainda não tem o número, anote aí. DDD 86 99911 2111. Participe!